Ora, viva, boa tarde, bem-vindos para esta que é a última edição da semana do Diálogo na TTV. É desta forma que entramos em direto em sua casa, não é? Em simultâneo com as nossas plataformas digitais para que você também faça parte deste debate. É a última edição da semana, então já sabem, vamos fechar aqui, como eu costumo dizer, de praxe, com chave de ouro, é verdade. Trazemos um tema super pertinente para você, querido caro telespectador, caro internauta, que está ligado do outro lado da tela, e tenho a certeza de que hoje você vai aprender bastante. Queremos falar do culto, gente, não é? Na verdade, quando é que o culto se torna show? Entre o entretenimento e também através da adoração. Entre a adoração e o entretenimento, quando é que o culto se torna show? Este é o tema que trazemos de praxe para você. Anota aí na sua agenda, convide quem estiver perto de si e fiquem bem atentos porque vamos aprender bastante. Deixa-me dizer que trago aqui convidados de luxo, não é, que vão encerrar esta edição de sexta-feira. Estou aqui a falar do amado teólogo Miguel Luís, não só, também estou a falar do remanescente de Deus, Álvaro Chauca, que vão fechar este painel desta semana. Olha, o apóstolo Rodrigues, infelizmente, não vai poder comparecer hoje. Ele teve um imprevisto de força maior e não vai conseguir chegar a tempo. Mas o programa não vai ficar para trás e vamos sim debater, vamos debruçar este tema. Quero convidar a você, querido telespectador e internauta, para que você possa partilhar a nossa live, comente o nosso tema de praxe, comenta, deixa ficar aí o seu contributo. Desta forma você estará a fazer parte. Estamos a seguir a página Tua TV, porque tivemos alguns problemas técnicos com a antiga página Fred José Show. Então siga-nos através da Tua TV, é a página pela qual você pode participar aqui deste debate. Estamos a 19 de setembro do ano 2025. Quero saudar aos nossos queridos painelistas que já se fazem presente no nosso painel. Remanescente, seja bem-vindo. Teólogo Miguel Luís também, seja bem-vindo. Gostava que vocês deixassem ficar a vossa saudação para os nossos internautas e telespectadores. Afinal de contas, eles é que nos fazem aqui, onde as ideias se encontram, não é? As opiniões se confrontam, mas o respeito prevalece. Bem-vindo, remanescente. Deixa ficar o seu ponto prévio. Boa tarde, povo moçambicano. Boa tarde, irmã Flora Grande, minha moderadora. Boa tarde, cameraman. Boa tarde, toda a equipe da Tua TV. Boa tarde, o grande teólogo. Uma graça estarmos juntos. Amém. Uau! E também mandar grande boa tarde para todos os residentes do Distrito Municipal de Camauata, onde me viu a nascer, e também dar um abraço aos anonimatos que têm ligado. Dou um abraço também aos anonimatos. Internautas em casa, colegas de painel, moderadora. O meu ponto prévio vai para a sociedade moçambicana, principalmente os religiosos. Há uns episódios que têm acontecido ultimamente que levantam muitas polêmicas. Eu tenho recebido muitas pessoas já a querer entender acerca do medicamento da lua. Ok. Se podemos dar medicamento da lua ou não. Na minha vertente, sendo um homem que fiz de teologia africana, asiática, americana, europeia, que lê a Bíblia na vertente africana, com entendimento africano, com contexto africano, discernimento africano, tenho o seguinte a trazer a mensagem. Para mim, não vejo nenhum problema em dar medicamento da lua. Não vejo problema dar medicamento da lua. Apesar de que os líderes religiosos alegam que é porque está impactado o demônio. Sim, é certo, mas que manda a pessoa ir tirar no mato. Aquele mato já tem coisas, já tem donos. Então, automaticamente, aquele medicamento você vai comprar no mercado ou você vai tirar na mata, sempre vai estar impactado. Então, o que eu aconselharia? Para que nós possamos ter aqueles filhos do ontem, porque o que está acontecendo agora, irmã Flora, é um espetáculo. Ok. É um espetáculo mesmo, porque os pastores ensinam que não pode dar às crianças, os bebês, medicamento da lua. Mas o que acontece é que eu tenho trabalhado com muitas escolas, que tenho recebido muitas pessoas para dar terapias, percebo que às vezes não tem a ver com o demônio, tem a ver com o próprio medicamento da lua. Eu o que aconselharia era os fiéis, se for a comprar ou for a tirar no mato, por que não leva o medicamento da lua, entregar o pastor, quebrar a maldição, dar o filho tomar? Isso quer dizer que há uma incapacidade dos próprios líderes de eles não ter força para orar, porque só ia orar. Vou dar exemplo. Se eu, o teólogo Miguel, eu sou pastor de teólogo Miguel,
ele me aparece em casa com o filho, eu tomei medicamento da lua com a minha esposa. O Miguel tomou com a esposa. Então, vão trazer o Miguel, vai me trazer o filho. Então, o filho de Miguel estamos a usar como cobaia e experimento, que é para ver se aquilo que eu não fiz, aquilo que o Miguel, o que vai acontecer com o filho. E tenho uma mensagem a dizer, Mana Flora. A fé, sei que é de ofender muitos líderes, teólogo Miguel, a fé é temporal. Imagina, você esteve numa igreja que o pastor te proibiu de dar medicamento da lua. Depois, por certas situações, vai ter com o irmão Álvaro, só que o irmão diz, não, vai comprar eu de orar, quebrar a maldição, fica tomando. Então, aquela criança que não tomou vai ter problemas. O que tem acontecido? Temos já acompanhado que agora as crianças matam os pais, não se entende. Pronto, é normal um visitante chegar em casa, deixar a criança começar, já está a pegar remote, está a subir em cima da mesa, está a fazer coisas de palhaçada. Por quê? Porque começa de lá onde não tomou o medicamento da lua. E outro porém que eu tenho aqui é que muitas pessoas alegam que não, é porque a lua que está na Ásia, na América, é mentira. Da posição como nós vimos lua aqui, a África aqui, é muito diferente da posição como vê onde, nos outros continentes. E não só, a criança quando ainda nasce com aquele problema de ter muitos ossos. Porque uma pessoa adulta tem 206 ossos, mas ainda criança são muitos ossos que tem que se unir. Então aquela parte também da cabeça não está unida, não precisa muito, porque nós aqui na Terra temos vida através da influência da própria Lua. Mesmo na fase da mulher tem a ver com as fases lunares. Então temos que perceber que nem tudo nós vamos, porque eu fiz ciência, a vida não é feita de ciência, a vida é feita do conhecimento. É por essa razão de quando estou aqui nas televisões, não estou para discutir a fé da pessoa, estou para discutir o conhecimento. A fé você vai carregar, vai servir onde você vai. Mas aqui é muito mais para o conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, remanescente. Ficou o seu ponto bravo. Tenho a certeza que a sua exortação chegou para muitos que neste momento estão ligados à tua televisão a assistir aqui precisamente o diálogo na TTV. Apóstolo não, desculpa-me, né? Teólogo, se calhar até tem a graça de apóstolo, vejam só. Teólogo Miguel, por favor, deixa ficar a sua saudação e o seu ponto prévio. Muito obrigado. Queria saudar a Flora, também saudar toda a equipe técnica, saudar também os telespectadores, os internautas, saudar ainda o meu colega do painel, o grande remanescente. Teólogo, será um dia super abençoado. Estamos a falar nesta sexta-feira acerca do culto. Estamos a falar do culto, na verdade. Quando é que o culto se torna show? Entre a adoração e o entretenimento. São várias situações que nós temos observado que acontecem em grandes igrejas, em muitos ministérios, hoje, nos dias atuais. E nós queremos debater sobre isso, queremos falar sobre estas situações. Queremos saber, afinal de contas, quando é que nós estamos a cultuar, prestar adoração a Deus e quanto é que nós estamos mesmo no entretenimento. É algo que até pode ter popularidade, é algo que até pode haver show, mas a presença de Deus não está lá. Então, este é o nosso tema. Quando é que o culto se torna show? Entre a adoração e o entretenimento. Deixa ficar o seu comentário no nosso Facebook, Tua TV. E não só, também partilhe a nossa live para que as demais pessoas também possam ficar saciados aqui com os conhecimentos que vão deixar ficar os nossos painelistas nesta edição última da semana, sexta-feira, em que vamos debruçar este tema. Já podemos mesmo começar, não é? Até porque aqui é onde as ideias se encontram e as opiniões se confrontam, mas o respeito, ele prevalece. Remanescente de Deus, gostava de saber de si qual é o propósito bíblico do culto cristão hoje em dia. Bom, obrigado de novo, irmã Flora. O tema é muito importante. Espero que o internauta em casa possa estar bem e sentada para acompanhar o debate de hoje. Estou com o teólogo Miguel. A palavra Miguel significa que é semelhante a Deus. Amém. É o nome Miguel, que é semelhante a Deus. Estou a escovar. Para quem quer pesquisar, pode pesquisar, vai encontrar. E quando que o culto torna-se um entretenimento ou show? É o tema de hoje, básico. Irmã Flora, primeiro nós temos que perceber uma coisa. O que é
culto. Exato. Culto vem da palavra cultura. Não há nenhum culto que pode ser praticado sem cultura. Mas eu admiro muito, ultimamente, o que tenho visto as pessoas, eles quando pertencem a uma certa seita ou religião, acabam dizendo que não, nós não podemos viver aquele povo. É por essa razão que, ultimamente, as igrejas, a maioria das igrejas dito ministério, que o que entendo o ministério é um departamento. Ok. E nunca foi igreja, mas agora já tem capelas, já tem embaixadas, já tem muitos nomes estranhos que a gente nem percebe. Mas o que eu percebo aqui é que tudo não se trata nada do culto. Trata-se de entreter as pessoas. Ok. É por essa razão que todas essas igrejas só têm espaço aqui na cidade. Fora próprio da cidade de Maputo, Maputo província lá, Malta Catembe, Malta Murona, Mbenguelene, Chiqualaquala, Ndindiza, Maquese, Hati-Hati. Você não apanha essas igrejas. Mas por que será, remanescente, que nós não podemos encontrar estas igrejas neste local? Irmã Flora, internautas em casa, é assim, o problema que se coloca aqui é que o próprio evangelho são boas novas. No livro de Mateus 24:14, esse evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E assim é que virá o fim. O que acontece, irmã? Eu vou dizer o seguinte. Recordo que lá para ano 1988, eu recordo muito bem, Teólogo Miguel e Mana Flora, Okay. quando o testemunho de Jeová apareceu com aquela crença de que 2000 seria fim do mundo. Eu recordo de tantas vezes que meu pai, a minha mãe orava assim. Curvava a cabeça, dobrava os pés, dizia assim: Deus, penso que possa perdoar o mundo, ter ver os netos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, que são os netos. Deus foi acedendo. Apesar de que a própria igreja aceita de testemunho de Jeová não tinha base, mas só a doutrina que tinha criado terá trazido um impacto muito importante para nós, que era temer a Deus. Isso foi até ano 2000. Lá para 2010, Flora, para 2010, já não apareceram igrejas com uma informação adequada. Muito bem. O que aconteceu? Cada pessoa já vem aparecer com a tua doutrina, com os seus estatutos, quer dizer, é uma palhaçada que isso posso considerar como um engenho explosivo que explodiu. São brincadeiras, então. São brincadeiras, são palhaçadas. Só agora que estamos sentados aqui, para quem me acompanha em casa, se você sintonizar o teu canal, há uns canais que você se quer ter um entretenimento agora, você vai ver tudo acontecendo na televisão. Mas as mesmas pessoas, se você se encontra com ele no caminho, são pessoas que estão a sofrer, mas aí vão dar falso testemunho. Então, o que está acontecendo agora? Acontece porque agora já não existe um mensageiro verdadeiro de Deus. Ok. Todos os mensageiros que estão a existir ou que existem ultimamente estão a favor da barriga. Mas será que não existem os verdadeiros, para além dos falsos, que nós já sabemos, mesmo que a Bíblia anunciou que existirão, será que não existem verdadeiros hoje em dia? Ainda que poucos, será que não existem? Irmã Flora, em Mateus 22, em Mateus 21, em Mateus 25, em Mateus 24, em Mateus 26, em Mateus 27, Jesus já revelou a profecia. Não há nenhum profeta que vai aparecer hoje. Os que aparecem são homens de adivinho. Ok. Porque já sabe que em século 21, quais são as coisas que acontecem nas nossas vidas. A profecia que é verdadeira é aquela que está na Bíblia, que Jesus já nos alertou. O que nós temos que fazer? Temos que estar preparados em confrontar ou enfrentar situações. Mas um pastor vai dizer assim: epa, estou a ver o teu marido com amante, vai levar dinheiro, trazer aqui para eu quebrar essa maldição. Para ver que ultimamente já é uma palhaçada, não existe aquele evangelho puro. Por que eu estou aqui em Incomodo Mundos, pastor Mana Flora? Incomodo Mundos, pastor, porque Já não existem pastores verdadeiros e que a maior parte estão mesmo para fazer entretenimento. Gostava de saber de si, afinal de contas, qual é a diferença entre o culto e o show?
Muito bem, obrigado por essa pergunta. É uma pergunta muito interessante e também na mesma senda gostava mesmo de saudar também os argumentos, a explanação do meu colega aqui do painel. Foram argumentos muito coesos e ilustrativos. Dizer realmente que a diferença entre culto e show é simples. Ok? É só você passear por essas igrejas emergentes que estão aqui na cidade de Maputo. Ok? Tu vais perceber que a essência da igreja foi perdida. Já não se Ok. prega o Já evangelho. não há amor neste caso. Já não se prega. Olha, antigamente nós fomos pregados um evangelho da salvação. Mas Exato. hoje em dia estamos a ser pregados um evangelho da prosperidade. Então, Ok. quando nós invertemos o gráfico, onde no lugar do evangelho da salvação entra o evangelho da prosperidade, então aqui onde começamos a profanar o sagrado. Veja o que aconteceu nos tempos de Eli. Deus, quando levanta o povo de Israel como um modelo para poder representar as demais nações, Deus ele informou antes ao Bezalel, onde Moisés construiu uma arca. Ok? E aquela arca representava a própria presença de Deus na terra. E a Bíblia vai dizer que quando entra no tempo onde o sacerdote Eli, junto com seus filhos Ofni e Finéias, eles levaram da arca do Senhor como algo profano e não sagrado. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles perderam, a arca foi roubada, saiu de Israel, foi para a terra. Eles não tinham autorização para levar a arca. E eles Tiago. já não tinham. Então, o que aconteceu? Depois que eles perderam a arca, Israel ficou sem a presença de Deus. Ok. Então, não tem como você adorar um Deus verdadeiro enquanto a arca do Senhor não estiver lá. Não se pode falar de uma adoração genuína num culto onde há profetas que são levantados para falar da vergonha no lugar de falar do amor de Cristo. Ok? Afinal de contas, Cristo, por que veio aqui na Terra? Por que Cristo pregou o Evangelho? Por que Jesus Cristo não queria saber se você vai ter 3, 4, 5 viaturas. Jesus Cristo não queria saber se você vai prosperar daqui a 2, 3 anos. Olha, a palavra é certa, nós não estamos a impedir com que as pessoas prosperem, Exato. mas nós estamos a dizer que isto não deve ser prioridade. Porque se nós começarmos a colocar o dinheiro acima da salvação, missão que Deus coloca na vida acima de da cada missão, homem o que Deus. vamos fazer? Vamos começar a confundir os tempos da Idade Média. O que acontecia na Idade Média? As pessoas compravam a salvação pelo dinheiro, o que foi chamado de indulgência. Então, é isso que aconteceu mais tarde. Martin Luther apareceu e disse que não. Rasgou até a própria Bíblia, dizendo que não, a fé não é comprada pelo dinheiro. A salvação não é pelo dinheiro, a salvação é pela fé. Então, é preciso entender que nos dias de hoje, as pessoas estão a viajar para a Nigéria, não para poder ir procurar a Deus, estão a ir procurar homens de Deus para serem impactados, para começarem a vir aqui em Moçambique, para poderem começar a profetizar. Mas nós aprendemos através da palavra de Deus que Paulo ele explica nas suas epístolas que buscai os dons. Eu não disse que eu ia para ir procurar homens de Deus. Muito bem. Não disse que para você viajar a Nigéria, para viajar a Zimbábue, viajar à África do Sul, viajar para onde para ser impactado. Olha, a única entidade que pode nos impactar é a pessoa do Espírito Santo. Ok. E as pessoas hoje preferem mais o número do que a qualidade. Eu prefiro, irmã... Está-se a chorar muito hoje em dia para ter uma igreja cheia, na cheia, verdade. e não uma igreja Não é? sábia. Onde é que está a diferença? A diferença entre a igreja cheia e a igreja sábia é aquilo exatamente que aconteceu na igreja de Corinto. O que aconteceu em Corinto? Em Corinto as pessoas queriam lutar por causa de dons. Esse falava em língua, aquele profetizava. E Paulo viu que havia uma confusão na igreja e Paulo admoestou a igreja de Corinto. Olha, a essência do evangelho, apesar de que eu tenha um dom de profecia, este tem um dom de cura, este tem um dom de ressuscitar os mortos, ninguém é superior que o outro. O mesmo Espírito que usa... Desculpa lhe interromper um bocadinho, Tiago Miguel. Ainda existe o dom de ressurreição? Alguém ainda pode ressuscitar mortos nos dias atuais, por favor?
O dom existe, Ok. mas os homens que são usados para esse dom já não existem. Amém. Já não existe. Já não existe. O dom prevalece. Prevalece. Porque é um dom de Deus. Sim, é um dom Mas de o Deus. que não existe mais São as pessoas capazes de poderem absorver este dom para poder operar esses está a milagres. afirmar categoricamente, teólogo. Estou a afirmar categoricamente que hoje em dia, para não ser tão extremista, 99,9999% dos Ok. homens de Deus são mafiosos. Meu Deus. São mafiosos. Ok. A única... Olha, Jesus disse, idei, pregai, fazei discípulos. Hoje em dia nós não estamos a ver homens de Deus não querem discípulos, querem fãs. Nós estamos a ver homens de Deus... olha, veja a natureza. Entra numa igreja qualquer. Veja como é que já não se ensina a adorar a Deus. Já não se ensina Ok. a agradecer a Deus. No momento de louvor, no momento da adoração, as pessoas menos oram, as pessoas menos louvam. Mas vamos lá no momento de expulsar demônios. Você vai ver todas as igrejas do lado estão. Por quê? Porque fomos ensinados um evangelho errado. E se por acaso onde não tiver libertação e cura, praticamente as pessoas acham que ali não existe a presença de Deus, certo? E pior, os pastores hoje em dia são pessoas desprovidas da sabedoria divina, porque acham que libertar uma pessoa, por exemplo, que está a enfrentar certos problemas, tem que te impactar, tem que trazer dízimo, até diz que para te atender tem que trazer 20 mil, quer dizer, já são pessoas, eu não sei, selvagens, são pastores selvagens que não têm piedade nem pena estão preocupados com Alá, que a ovelha traz, e não com a ovelha. Qual seria a verdadeira adoração, Miguel? A verdadeira adoração é aquela em que nós, quando entramos num culto, o único foco não é dinheiro, é Deus. Não deve haver diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Ok? Não deve haver diferença entre o rico e o pobre. Não deve haver diferença entre quem come bem e quem não janta. Ok. Não deve haver a diferença. O pastor geralmente tem sido o grande protagonista de separar as pessoas. Quem tira... Eu já estive numa igreja, eu digo isso por quê? Porque eu já estive numa igreja onde eu tive um irmão que tirava 1 milhão de meticais como dízimo. 1 milhão, 1 milhão de meticais Sim. mensalmente. E veja como é que ele era tratado. No momento, quando ele lhe apetecesse, ele parava na igreja e dizia que pastor, isto é errado, e o pastor tinha que obedecer. Então, por quê? Então estamos aqui a dizer, Tiago, estamos aqui a dizer em algum momento que se eu sou milionária e eu tiro o dízimo de 1 milhão de meticais, automaticamente eu tenho autoridade para fazer com que o líder da minha congregação, da minha igreja ou do meu ministério faça aquilo que eu quero. É o que as igrejas hoje em dia propagam. É o que as igrejas hoje em dia, por isso que se você vai a uma igreja sem dinheiro, se é uma oferta gorda, como dizem assim, você não entendeu a fé, você tem, como é que se diz? Tens que preparar o guisado para poder alegrar o Isaac, para que o Isaac possa te abençoar. Semear a semente. Sim. Ok? Mas a essência do evangelho não é isso. Eu disse uma vez aqui, eu volto a dizer, Jesus Cristo simplesmente levou... Quer dizer, foram 3 vezes que Jesus Cristo passou pelas sinagogas. Por quê? Porque naquele tempo, no seu tempo, as sinagogas, quem tinha direito de entrar nas sinagogas era quem tivesse posse. Então Jesus Cristo viu que eu quero alcançar a maioria, e a maioria era aquela gente que não tinha dinheiro, aquela gente que era pobre, aquela gente que não tinha o que comer, e Jesus era essa gente que tinha como prioridade. Por isso que Jesus Cristo pregou mais fora. Aliás, a palavra igreja significa eclésia, quer dizer sair para fora. Sair para Por fora, isso que você ok? vê pessoas estão a lutar para ter igrejas nas cidades, estão a lutar para ter igrejas à beira da estrada, estão a lutar, não querem ter igrejas lá fora porque sabe que lá fora as pessoas não têm dinheiro. Só Ok. tem mandioca. Tem mandioca, tem amendoim. Então também tem este porém, Sim. que quando abrir uma igreja ou uma célula, não é uma capela, em Nhambada, em Nampula, praticamente o dízimo não será maior. Não será maior. Agora querem abrir a igreja perto das zonas fronteiriças, onde há dólar, onde há rand, querem abrir igrejas nas cidades. Há igrejas onde dentro das 4 paredes tem lá um ATM, onde você, quer dizer, criam todas as condições possíveis para você sempre deixar lá o dinheiro. Olha, já vamos voltar para aí, Tiago Miguel, não é? Das igrejas que carregam lá um ATM. Já vamos voltar para aí, não perca esse fio de pensamento. Remanescente, Aleluia. qual é a diferença, ou seja, como é que nós podemos distinguir a verdadeira adoração de uma performance, de um show que acontece nos dias atuais?
Obrigado, irmã Flora. Irmã Flora, é muito simples. Ok? É só ver, em inglês, dinheiro chamam de money. Nós aqui em Money. Moçambique chamamos de dinheiro. Dinheiro. Xangana e Male, tem verdade das línguas. Mas na igreja é onde dinheiro tem muitos nomes. Na igreja o dinheiro tem muitos Desperta nomes. Moçambique. Eu gostava que especificasse assim todos estes nomes Sim. que o dinheiro tem diante da Na igreja. igreja é onde até o próprio Banco de Moçambique não tem esses nomes. Mesmo em Suíça, dinheiro feito em Suíça, né? Ok. Não tem esses nomes. É semente, é voto, Ok? é dízimo, é oferta, é prosperidade. Tem muita variedade dos nomes que estão a usar para manipular as pessoas, para roubar as pessoas. Mas não está escrito na Bíblia em que em algum momento nós temos que tirar esta semente nas igrejas? E quero provocar, está a fazer provocações. E, irmã Flora, eu que estou sentado aqui já debati várias vezes. Não há nenhum pastor que já me convenceu. Ok. Porque, em primeiro lugar, o próprio termo dízimo não faz parte do novo pacto. Não faz parte do novo pacto. Eu recebo pessoas de fora, nas províncias, mesmo aqui na cidade de Maputo, que estão saturados, já não vão à igreja. Por quê? Porque o pastor começou a lhe chamar de nome porque deixava moedas. O pastor dizia assim, não pode pôr moeda, porque moedas estão a estragar a sacola. Então, em algum momento estão a exigir quanto é que um cristão, um crente deve deixar na igreja. Sim. Então, o que tem acontecido ultimamente, para perceber, ao entrar na igreja, a primeira coisa, você vai ver LED. Aqueles plasma de última ponta, vai ver rodapé aí, M-Pesa, M-Mola, M-Cash, Moçabanco, BCI, Milênio B. Só para ver que aí você acha, eu não sei porque as pessoas não despertam. Só você entrando dentro de uma igreja, a primeira coisa que você vai ver em sua frente, vai ver a plasma com o quê? Com rodapé a girar aí que quer seu dinheiro. Mas não é bíblico remanescente a tirar-se voto, não é bíblico fazer, tirar uma semente, não é? A tirar o dízimo, será que não é bíblico? Não está escrito? Aqui podemos levantar um debate que prepara um dia para debater acerca do dízimo. É um tema que quero muito, porque no cristianismo não existe dízimo. O que existe está no livro de 2 de Crônicos, de 2 de Coríntios. No cristianismo não existe Não existe dízimo. Dízimo é o quê? Porque acontece? Posso entregar, irmã Flora? Por favor, nós queremos aprender remanescente. O que acontece? O O que acontece, irmã Flora? Sei que é de ofender muitos pastores, mas Deus me levantou. Tenha bondade, remanescente. O que acontece? A fragilidade dos líderes é que faz com que eles fiquem retidos no dízimo. Mas no livro de 2 de Coríntios 8, 5, 9, 7, já diz o quê? Dá segundo as suas posses, não ser pela insistência. O Pedro, Barnabé, apóstolo Paulo, Jesus Cristo, nunca ensinaram dízimos. Mas o que acontece ultimamente? A fragilidade dos líderes, por perceber que estão a dar promessa, não se cumpre. Porque quem você dá promessa, ao se cumprindo, sempre vai vir te agradecer. Só a mentir-te algo, Miguel. Eles percebem que é para nada que vai acontecer. Então, onde eles concorrem? Concorrem aos dízimos. Quando você não tira dízimo, está a roubar o Senhor vai enviar o gafanhoto, o Senhor vai enviar elefante, o Senhor vai enviar leão. É uma manipulação. Mas em algum momento, até o próprio líder, sabemos que é a pessoa mais alta na congregação, será que ele também não tem o direito de tirar dízimo? Sendo que também é um servo de Deus, não apenas os crentes. Dízimo não está banido no novo pacto. No novo pacto, o que a Bíblia nos ensina é dar segundo as suas posses. Okay. Não há nenhum líder, já desafiei muitos líderes, que me mostre um versículo que está escrito que um cristão tem que tirar dízimos. Em Galatas 6, verso 2, a lei do Cristo é carregada. Mas o livro de Malaquias não diz trazei a oferta, o dízimo todo à casa do tesouro e ele vai abençoar. Vai abrir as portas, vai abrir as janelas. As pessoas só recitam. Tenha bondade. Desculpa. Pode. As pessoas só recitam este versículo. Por quê? Porque o que acontece muitas das vezes, as pessoas quando querem manipular as mentes, eles citam um pequeno versículo.
Então é para manipular as É pessoas. para manipular. Tem que começar É para de próprio manipular os Malaquias crentes. com o versículo 8 Mas quando para você- ver onde começa a Sim, história. Mas quando Certo. você começa o Malaquias todo, Era o sacerdote que louvava o Senhor, a Sim. Deus. Não são os fiéis. sim. Ok. Então há uma série de eventos e a Bíblia ela é escrita de duas formas, de forma literal e alegórica. Então há momentos em que quer dizer uma coisa enquanto significa outra. Outra Então é preciso coisa. saber interpretar os fenômenos, porque quando nós interpretamos em função daquilo que está escrito lá, podemos cair no erro. Então por isso que há Ok. cadeiras como hermenêutica e exegética, onde nós aprendemos a exegese para poder interpretar a própria Bíblia. Ora, um ponto interessante também que tu lanças, a pergunta que fazes ao remanescente. colega sim, é que disseste que é bíblico tirar as ofertas, é bíblico tirar... Olha, é assim, nós temos que entender uma coisa. Qual é o tipo de vida que nós... Porque a própria vida pregada no Evangelho, a vida que Cristo vê, não é nos apegarmos à vida material. Amém. É uma vida espiritual. E a espiritual... Porque se fosse para isto, então Cristo não teria morrido de borla. Né? Podemos assim dizer. Muito Não bem. haveria um evangelho. Por quê? Porque nós já estávamos antes mesmo, se você for a ler a história dos africanos, antes do evangelho aparecer, nós já tínhamos a nossa forma de procurar dinheiro, de fazer dinheiro, já pagávamos os Ok. nossos doutos. Um povo nômada. Sim, desde os coisas até hoje. Portanto, não é hoje que a Bíblia tem que trazer o evangelho da prosperidade. Significa que esse no evangelho não é uma novidade, porque nós já procurávamos, tínhamos meios próprios para poder adquirir o dinheiro. Exato. Portanto, o evangelho da prosperidade, este é um instrumento que tem sido usado por homens, pseudo-homens de Deus, falsos homens de Deus, para poder manipular as mentes das pessoas. E outra coisa também que eu gostava de acentuar sobre isto, é a Certo. questão também dos milagres. Aleluia. Ok? É Estamos sim, a falar disso. Show, sim, performance. sim. Não O que é? que Da acontece? verdadeira Há adoração. muitos milagres que realmente os milagres não acontecem, são projetados. Fora daqueles que até combinam com os crentes, que é para quando chegar lá, já tem contato. Misericórdia. Sim, isso acontece. Está a Há pessoas acontecer que nos dias de olham hoje. informações, os obreiros colhem as informações, depois fala para o pastor, está a entrar uma irmã assim, o nome dele é isto, aquilo. Então ele começa a recitar aquilo como se estivesse a Misericórdia. profetizar. Isto acontece. E outro ponto essencial é que Certo. na profecia, você já não pode me falar dos meus problemas, porque eu já sei. Ai. É para você, estou a ver que você não dorme. É para Mas você é ter um uma problema. informação manipulada, na verdade. Olha, todo mundo tem problema. Até o próprio Jesus Cristo teve problemas. E grandes problemas aqui na Terra. Então, todo mundo... Então, quando você diz que alguém... Eu estou a ver que você tem problema. Isso é que é uma psicologia reversa. É uma psicologia da manipulação. Está a manipular porque sabe naturalmente que este indivíduo... seja rico, seja pobre, todo mundo tem problemas. Então... E outra coisa também que eu gostava de dizer aqui, só para... Vou pedir só para que aproxime o seu microfone, por favor. Só para poder esclarecer um ponto, é a questão exatamente da forma como os homens de Deus são usados. Olha, o remanescente pode ser usado. Deus aparecer ao remanescente e dizer, olha, irmão Miguel está tendo este problema. Exato. Pega esta água, ora por esta água, vai Certo. dar ao irmão Miguel. Irmão Isto Miguel, pode funcionar em isto algum pode momento. funcionar. Mas isto não pode ser uma doutrina. Ok. Você já ir fazer contrato com a FIPAG ou fazer contrato com a VUMBA, dizer que passe a trazer água na minha Água. casa, porque eu sou Para faturar. sou usado no ramo da água. Você há de ver que nas igrejas é que vende água ungida. Não existe isso. Não Deus existe isso pode da te água usar com água. É uma exceção. Mas não quer dizer que você tem que começar a vender água ungida. Não, quando você é usado pela primeira vez com Deus, através da água, não quer dizer que Deus todas as vezes vai te usar através da água. Então, das outras vezes que você vai usar a água para poder curar as pessoas, isso já é uma falsa adoração. Já é uma adoração aos ídolos e não ao próprio Deus. Por isso que tu consegues ver que há momentos em que Deus falava para Moisés, bate a rocha, fale para a rocha. E quando Moisés batesse a rocha, olha, para o povo, porque gosta de resultado. E o este poder é o verdadeiro homem de manifestava-se. Deus. Mas para Deus, aquilo não era adoração para Deus. Por quê? Porque Moisés
desobedeceu a ordem divina. Deus disse para Moisés, fale para a rocha de Meribá, mas Moisés bateu na rocha. Então, é preciso controlar nos pequenos detalhes, porque há muita coisa que acontece no seio do culto que nós não podemos entender de como nós estamos a nos desviarmos da presença de Deus. Muito não bem, só- continuando, remanescente, por favor. E não só irmã Flora e ilustre Miguel. A diferença entre adoração e entreter tem grande diferença. Vou dar exemplo, coisa que eu não concordo. Tenho acompanhado muitos pastores, até há uma graça porque Moçambique é um dos países da África Austral com muitas televisões. Ok? Yeah, é um dos países da África Austral. Até acho que é o primeiro que contém muitas televisões. Ok? Dão aquele espaço de testemunho. É para o que aqui? Amém! A ninguém na sua cueca caia. Mas o pastor até que maboco já tenho cinco sacos de arroz. Os que não têm arroz, como se sente dentro da igreja? É verdade. Porque é você verdade. chegou hoje aí com os seus bens, porque houve um pequeno bloqueio. Você é uma pessoa já próspera pela natureza, pela divindade que você carrega. Você vai dizendo assim, venho aqui agradecer a Deus e o pastor, porque eu quando entrei aqui, não tinha empresa, já agora graças a Deus, já tenho 5 empresas. Aquelas pessoas que nem tomate apodrece, as pessoas não comem, como vai se sentir? Às vezes, irmã Flora, eu não vejo sendo bom as pessoas dentro das igrejas dar a ser de testemunho que não há necessidade de serem faladas nas igrejas. É porque eu, na altura, antes de entrar na igreja, eu não era bom na cama como um marido. Mas é para fazer o que a igreja, isso? Ai, ai, Tem ai. negócio que há viúvas lá, há solteiras Então lá. nós, ok. como homem de Deus, temos que trazer um evangelho genuíno. Um evangelho, aquele evangelho que citado aonde no livro de Jeremias 6,16, procurarmos os caminhos antigos. Temos que procurar o evangelho de caminhos antigos. Muito não bem. esse evangelho que está a acontecer agora. Há muita palhaçada, irmã. É palhaçada, É remanescente, está a palhaçada, irmã, acontecer. é palhaçada. Agora, quando você for entrar numa igreja, a primeira coisa que um pastor quer é ter televisão. Segundo, é ter pessoas especializadas para quê? Para ajudar a manipular as pessoas. Ok? Aquilo que faz é cair, para quem, como Miguel quer estudar, pode pesquisar. Aquilo começou, acho que é França, onde chamam de toque de Charcon. Aquilo sim. Toque de Charcon. O que quer Sim, dizer sim, isto? toque de Charcon, sim. Aquilo é uma. Você aprende aquilo, como fazer aquilo. Mas você Então, aqui estamos a falar, já não estamos a falar do mover de Deus, já estamos a falar de uma certa magia. Sim, mas sim, isso que vem de onde? Vem de Maltagana e Sudão, que chamam de Zagbeto. Esses movimentos são lá nos países dos grandes lagos, onde viajam os pastores, vão buscar. E vão aprender esta técnica. Sim, sim, para vir aqui começar a fazer espetáculo, entreter as pessoas. Ok. Não invade. Mana Flora, é só voltar para trás. Vamos voltar para as igrejas tradicionais. Ok? Vamos voltar para a Assembleia de Deus. Vamos voltar para a Adventista Sétimo Dia. Vamos voltar para PCCs, ICCs, Ione, Velho Apóstolo, Dois Apóstolos, Novo Apóstolo, Católica Romana, e Fulsberg, Chaziandla e outras igrejas. Vai ver que nos tempos passados o evangelho era genuíno. Todas essas pessoas, eu te aposto, irmã, todas essas pessoas que aparecem fazer palhaçada, andam a assaltar pessoas, estiveram nas manifestações, são pessoas que vão à igreja. São pessoas que vão à igreja. O que está a falhar nos pastores? Está a falhar porque os pastores não estão a trazer aquele evangelho genuíno. Porque afinal ficam incomodados comigo. Porque eu sou das pessoas que até o termo pastor não quero. Ok? Eu prefiro estar remanescente. Por quê? Muito bem. Porque remanescente é aquele que vai remanescer naquele evangelho antigo, genuíno. Ok? Porque, mano, agora que estamos sentados aqui, você vai chegar dentro de uma igreja. Primeiro está decorado de cores diferentes. Aqui eu que sei, essas cores têm significado. Tanto na pajota, Qualquer cor tem significado tem nas significado, igrejas. sim. Tem significado, mas eles vão usar cores estranhas. Quando chega, se eles já sabem que você tem aquele espírito de vovó, que basta ver uma capelana preta, vermelha, Vai manifestar. começar a manifestar. Quando ele chega, te assusta, em nome de Jesus. Oh, então tudo é propositado, remanescente de Deus. E há um porém, só entregar aqui. Ok? Mana Flora, teólogo internatas, nós se formos a entender a Bíblia, não há razão da pessoa dizer que em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus já deixou a responsabilidade para o Espírito Santo. Ok?
Jesus já deixou as responsabilidades. Desculpa, remanescente, está a dizer que Sim. não se pode curar em nome de Jesus, É mas que em nome até do o próprio Espírito Jesus, Santo. em Mateus 7, versículo 15, há lobos que aparecem vestidos de ovelhas. Ok. 21, 22. E nem todos dizem, Pai entrará no reino dos céus. Outras pessoas, Jesus vai rejeitar, dizer assim, sai da mim, vós pecador, não vos conheci. Eles vão dizer, nós chamávamos, chamar o nome de Jesus Cristo, a pessoa diz, não é porque existe Jesus aí, é Meu uma Deus. técnica que os pastores perceberam que... Então, quando em algum momento só citam o nome só de citam Jesus, o nome de Jesus, mas... não tem nada. Porque, em primeiro lugar, porque citam Jesus, nunca citam o Espírito Santo. Mas Jesus foi claro, eu vou para o meu Pai, quando eu for a chegar lá, enviarei o vosso, que será o vosso Consolador, vai vos fortalecer e vos fazer entender aquilo que vos ensinei. Sobre a palavra que diz na Bíblia é que no nome de Jesus todo joelho se dobrará. O que tem a dizer em relação a isto? Sabe, quando se diz em nome de Jesus, nós temos que entender, Jesus, Espírito Santo, trata-se de uma família. É como dizer aqui, porque tenho acompanhado muitos debates, pode se batizar em nome de quê? Há outras séries que dizem em nome de Jesus, diz que não, em nome do Pai. Mas quando se diz Jesus, é toda a família. Ok. Irmã, se for já para perceber, muitas pessoas, a maioria dos moçambicanos que estão no Ministério X, se tens uma prima, estou a te desafiar, irmã Flor, conversa com ela. Irmã, as minhas coisas não disse que vai ter com o pastor X. Aí vai ter, já passei daí. São as mesmas pessoas que estão a rodar, que vão naqueles ministérios grandes. Para os que estão na igreja tradicionais, não tem essa confusão de hoje está lá, amanhã está ali. Por quê? Porque eles vão em uma que vão ser dada a prosperidade. Ok. Como dizia o teólogo Miguel. O que ensinava Jesus? O que ensinava João Batista? O reino dos céus. Quem ensina o reino dos céus agora? Então, olha para os milagres que têm acontecido hoje em dia. Em Mateus 22, verso 29, Jesus foi claro. Errei-vos por não respeitar as escrituras e o poder de Deus. As pessoas erram por quê? Porque quer os milagres, não quer as escrituras. Lê a Bíblia, ter discernimento da Bíblia, e depois é aí que vão aparecer os milagres. Mas ultimamente os pastores já perceberam que as pessoas, e essa coisa das pessoas estarem atrapalhadas, é aqui na cidade de Maputo. Somente É aqui na cidade de Maputo Maputo que a pessoa quando acorda não sabe que vai comer o quê, fica atrapalhado, qualquer pastor pode ir lá aproveitar. Entreter pessoa é o quê? É você arranjar uma cosita aí, comprar uma, duas irmãs. Agora já tem profetisas, que você chegou aí, tem problema, a irmã Flora está aí, então aquela profetisa vai dar aquele toque de chave, começa já a sair o espírito da avó, da mãe Flora, começa a falar com outra pessoa. São coisas de Deus. São próprios curandeiros que estão a ser infiltrados lá. Mas eles falam mal do curandeiro, é porque eu não sou curandeiro. Irmã Flor, são os primeiros curandeiros que estão... E há uma coisa que quero trazer para o povo moçambicano. Ok. Aquela coisa que estão dado, aquele que leva isto aqui é calendário, é o que vai usar na tua casa. Vai ser da mesma maneira como nossos avós foram levar coisas. Foi assim mesmo. Então está a dizer, em algum momento nós, quando levamos estes calendários, a foto... Daqui a 25 anos, daqui a 25 anos, aquele espírito vai te exigir. Vamos viver para ver. Vai dizer, os nossos pais foi a mesma coisa. Diziam que não tem problema, só para a gente enriquecer, ter boa produção na machamba, para quem não entrar na morte. Estamos a pagar o preço agora. É da mesma, porque nunca vai. Uma pessoa que está para extorquir nunca te diz a verdade. Sempre vai dizer que sim, naquele momento você vai estar bem, mas depois vai pagar o preço. Então, agora, irmã, que estamos sentados aqui na cidade de Maputo, a maioria das igrejas que existem estão somente para manipular. Por quê? Porque a pessoa fez faculdade, não conseguiu emprego. Até eu vejo o irmão teólogo, porque está a dormir isso aqui. Coitado, é o único que eu sinto com ele que já passou de grandes universidades do mundo. Os seus colegas, Miguel, quando percebem que não sai, estão abrindo a igreja para fazer dinheiro. É o único Miguel que estou a ver que ainda bater-se na verdade. A maioria basta fazer faculdade não ter emprego. Tentar na polícia não conseguir. Tentar virar pastor. Assim o Diogo também já tinha que ter igreja. Sim, mas ele ainda, cara, apesar de que ele sofre muita manipulação. Mas
mas ele ainda carrega um pouco da verdade. Ele já terá aberto a igreja, porque até ele sendo um grande homem do certo partido, ele podia estar mesmo a mover muitas massas, porque ia ameaçar, é aqui onde tem Deus aqui. Mas, graças a Deus, estou com ele, não é porque estou a lhe escovar, ele me conhece fora das câmaras. Então, irmã, há uma grande diferença entre a adoração e também dentro da adoração. Afinal, temos que adorar a quem? É outro problema. Jesus em Mateus, em João 4, 20, 22, diz, é porque eles adoram o que não sabe. O povo moçambicano adoram o que não sabe. É a verdade essa, irmã Flor. As pessoas adoram o que não sabe. É que faz com que as pessoas entram lá, vai para lá, você faz o quê? A coisa não dá, acaba ficar saturado, ficar em casa, é uma palhaçada dessa. Porque adoram o que não sabe. Você só pode adorar a Deus quando for a conhecer a sua essência. Eu sou Álvaro Chauque. Mana Laura na Alberto, são o meu pai e a minha mãe. Quando eu oro, tenho que saber que tenho os meus pais, tenho onde eu venho, que é Laura e Alberto. Mana Laura, eu sou filho da Laura. Então, a partir daquele momento que eu vou buscar o Espírito de Deus, depois o Espírito de Deus para outra instância, Deus é superior. Deus não está para assistir essas palhaçadas que está acontecendo aqui. Há pessoa que às vezes me critica, você é remanescente, porque acredita nos seus mortos. Não sabe onde está o problema? Deus ia deixar pessoas cabo delegado de morrer para estar concentrado e eu que estou a usar os meus ancestrais. Muito bem, remanescente, nossa, meu Deus, aqui estamos a ouvir muitas coisas, não é? Olha, caro telespectador e internauta, estamos a falar, não é, de culto. Nesta edição última da semana, não é? Quanto é que o culto se torna um show entre a adoração e o entretenimento? Eu gostava de saber de si, teólogo Miguel, eu gostava de saber de si, em algum momento, se a Bíblia, ela menciona algo sobre o entretenimento no contexto da adoração. Menciona em várias passagens bíblicas, desde o início do Evangelho. Se você for analisar mesmo nos tempos de Elias, Acabe era um grande homem de Deus, mas quando Acabe ela juntou-se com a Jezabel, exato. Ele passou a levar os deuses da Jezabel dentro da igreja. Então houve um grande alvoroço na adoração. Portanto, quando que realmente na igreja começa a deturpar-se o verdadeiro, Jesus disse, chegará um tempo, e o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e na verdade. Então significa que esses dois elementos, espírito e a verdade, são duas coisas, são duas ferramentas essenciais para caracterizar uma verdadeira adoração e uma falsa adoração. Olha, em que contexto Jesus disse isso? Jesus disse isso para uma mulher samaritana em João capítulo 4. Por quê? Porque não havia amor entre os judeus e os samaritanos. Os judeus achavam que eram superiores aos samaritanos. Então, quando na igreja há o espírito da superioridade, onde um irmão pensa que é melhor que o outro, prega melhor que o outro, interpreta melhor que o outro. Então, estamos a falar do orgulho. É o orgulho. Então, aqui não há uma verdadeira adoração. O próprio pastor, em algum momento, ele quer ser visto como que eu sou melhor aqui em Moçambique, não há outro profeta, mas esse é o espírito realmente do orgulho e não da adoração. Quando você viaja, por exemplo, quando você faz o currículo mestrado da Universidade de Oxford, lá eles te dão, para você fazer parte da Universidade da Oxford, tu tens que defender 3 artigos que falam simplesmente sobre a Trindade. Exato. A relação que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, a pergunta que você faz que não, tudo é feito em nome de Jesus Cristo, não quer dizer que nós temos que declarar as coisas em nome de Jesus. Quer dizer assim, quer dizer que, olha, é assim, eu como Miguel, tendo um filho ou tendo uma filha, as pessoas, quando reconhecerem que esta filha é filha de Miguel, em qualquer sítio por onde eu passei, minha filha pode passar. Não quer dizer que ela tem que colocar meu nome na testa. Sim. Não, quando você tem o Espírito Santo, Jesus ele vai se refletir lá. Amém. O Deus Pai também vai. Não tem como haver uma dissociação entre o Espírito Santo, entre Jesus Cristo e entre o Deus Pai. Por quê? Porque, tal como aparece, esta é uma matéria que eu fui professor de teologia. Quando você pega um triângulo, o triângulo é um polígono que tem 3 lados.
Podem não Exato. ser iguais, mas é um polígono de 3 lados. Certo. Então, os 3 lados representam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Santo. triângulo é o mesmo. Portanto, não tem como dizer que eu sou batizado com o Espírito Santo, mas você não odeia o seu irmão. Não tem como você ser batizado com o Espírito Santo, mas você ainda diz que não. Epá, eu não quero sentar naquela fila da cadeira, eu quero sentar aqui porque ali as mulheres falam mal de mim. Olha, quando há esta competitividade na igreja, quando há esta competitividade no altar, eu quero mostrar que eu prego mais. Então aí não existe a presença já de não Deus. existe adoração. Não existe adoração. O Espírito de Deus, ele sai. Porque o Espírito de Deus, ele ama a paz. Portanto, é preciso perceber que os fundamentos da verdadeira adoração são contemplados na Arca de Noé. Se você ver a característica da Arca de Noé, olha, na Arca de Noé, quando Deus disse que Noé entra na Arca, estava lá Noé e a sua família, mas também estava lá o crocodilo, estava lá a raposa, a cobra, e naquela altura, tigre. os animais eram inimigos, selvagens eram inimigos dos homens. Mas Noé conviveu com seu inimigo. Por quê? Porque ambos tinham o mesmo destino. Certo. Então, na igreja, quando você é o verdadeiro adorador citado por Jesus Cristo, você vai caminhar até com as pessoas que mais te odeiam na vida. Aqueles que te machucam, Jesus tem que caminhar fez? com estas Veja, pessoas, Diogo. Quando Judas traz Jesus Cristo, ele aparece e diz que abraçou e diz que meu amigo. Por que Jesus Cristo chamou ele de meu amigo? Mesmo sabendo que haveria de lhe trair em algum Mesmo momento. depois de ter traído. Pedro, mesmo depois de ter negado Jesus Cristo, foi escolhido como líder. Pedro era o presidente da igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi o exemplo, foi o paradigma da verdadeira adoração. Ele era uma adoração em si. Porque Jesus Cristo não separa as pessoas. Veja só o que acontece hoje. Quando basta se o pastor te encontrar, não sei, naquela esquina fazer, já estão te a cortar a comunhão. Te destituem logo. Você já não, esse irmão já não pode pregar, essa irmã já não pode servir. Por quê? Porque enquanto ele é o pior pecador, o remanescente disse uma coisa muito importante. Sabe, eu costumo dizer assim, quando você não tem uma solução para um problema, evite proibir as pessoas de ir aos curandeiros. Se o pastor, como pastor, você não tem solução para aquela irmã casar, você não tem solução para aquele bebê curar, então não proíba a pessoa de ir ao curandeiro. Porque se eu tomei como pastor na minha infância antes de me converter, ou antes de ser convencido, porque as pessoas nem são convertidas, são convencidas. Antes de ser convencidas. As pessoas não são convertidas. Não são convertidas, são convencidas. Nossa, meu Deus. Então, antes de eu ser convencido por este evangelho ocidental, então eu tomei esse remédio. Mas será que não existem convertidos, Diogo Miguel? Olha, para não exagerar, 99,99% são convencidos e não convertidos. 99,99%? Sim. Jesus, eu tomei este remédio, mas estou a proibir a irmã de tomar. E pior, não quero que a irmã Flora vá à igreja do irmão remanescente. Misericórdia. Enquanto que Jesus Cristo diz que nós somos como a árvore. E cada ramo dá os seus frutos. Se eu não tenho a graça de te fazer casar, o irmão remanescente pode ter essa graça. Amém. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel houve fome, eles saíram onde havia Deus de Canaã, foram até o Egito procurar comida. O que significa? Saíram com Deus deles para ir ao Egito procurar comida. Não estavam aí procurar Deus, estavam aí procurar comida. Significa que há momentos em que na sua casa há fome de casamento. Então não impeça esta irmã de ir na igreja do pastor Dentimani. Não impeça este pastor de ir à igreja do irmão Registro. Por quê? Porque há ciúme. Então onde há ciúme não há Espírito Santo. E onde não há Espírito Santo não há verdadeira adoração. Olha, os pastores tinham que ser como médicos. Os médicos, quando você vai no departamento cardiologista, ele vai dizer que este problema aqui não é meu. Vai para o prescreve. Então, este problema de casamento, quem é especialista nessa área é o profeta Carlos. Então, vai para o profeta Carlos, a igreja, mas não. Eu vou levar os irmãos, vou manter 10 anos na igreja, não lhe dá casamento, não lhe dá. Por quê? Porque você está carregando um problema que você não consegue resolver. Amém. Então, o que é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é reconhecer as suas fraquezas e admitir o potencial do outro. Saul não reconheceu as suas fraquezas, por isso estava a perseguir Davi. Era o tempo dele, já havia passado, era o tempo de Davi. Então tinha que reconhecer, meu irmão,
os pastores devem conhecer. Olha, às vezes o obreiro mais simples é que tem a graça de curar do que o próprio pastor. Ok? Mas ele não, não, porque ele é simples. Eu que tenho que fazer, tenho que monopolizar tudo. Olha, é por isso que a igreja não avança. Então, Deus não trabalha onde há espírito de Em superioridade. algum momento, em jeito de provocação mesmo, Tiago Miguel, será que nós, como crentes, em algum momento, não aliciamos os líderes, os pastores, os profetas, os remanescentes a fazerem coisas ilícitas, de modo que nós acabamos até observando aqueles espetáculos, milagres que vêm acontecendo nas igrejas? Não é por nossa causa, em algum momento? Porque se eu vou a uma igreja, eu quero ser curado, eu quero presenciar ao olho nu que na verdade aqui existe milagre. Será que em algum momento eu não posso estar aqui a influenciar o líder, o remanescente, o apóstolo, o bishop, os teólogos a fazerem estas coisas ilícitas? Há uma coisa chamada disciplina. Quando um pastor tem disciplina, não deixa se levar pela vontade do crente. Porque os crentes querem ouvir. Porque se eu pregar isto, a verdade, eles vão fugir. Olha, prega a verdade. A verdade, contra fatos não há argumentos. A verdade, ela se justifica entre si. Não há quem vai justificar sobre a verdade. As pessoas hoje podem te abandonar. Ok. Mas quando descobrirem que é ali onde é a verdade, onde voltar. Certo. O filho pródigo saiu na casa do pai. Mas quando ele viu que não, eu saí num sítio onde não deveria. Sim, ele voltou. Então, a Ok. verdade, eu não posso omitir a verdade só porque o irmão que tira mais dízimo não vai gostar. Olha, e outra coisa, ainda sobre os dízimos. Se realmente o dízimo é bíblico. E quem já na Bíblia, na história da Bíblia, já recebeu a bênção, prosperar através do dízimo? Não existe. Mas Será que não não existe? Você prospera Mas por não tem causa de pessoas que trabalho. Deus levanta mesmo dentro do ministério com esta graça de dar, até porque dar também é um dos dons que nós temos observado lá pelo livro de Romanos ou Efésios, se eu não estiver em erro. Há pessoas que têm graça e o dom de dar. Mas será que estas pessoas não estão a ser levantadas mesmo pelo próprio Deus para dar e fazer crescer a igreja, o ministério? E não só, no livro de Atos dos Apóstolos 10, um homem chamado Corneio, um italiano chamado Corneio, era uma pessoa que dava, não precisou de um mentor. Deus ouviu a ele por dar, até que mandou anjos de ter com ele para ir ao encontro do Pedro. Isso de dar é individual. Individual. Não tem a ver com o pastor, dar ou não dar, é individual. Olha, é assim. É preciso entender a essência quando que a pessoa dá. Você não pode dar ou incentivar as pessoas a dar para poder alcançar a bênção maior. Não há isto. Então tem que ser de livre e espontânea vontade. Amém. A prosperidade vem de trabalho. Se você quer ser rico, próspero, não é que você tirando 50 mil você vai ter mais. Há pessoas que davam casa. Foram depenados. Eu recebo muitas pessoas que já foram depenados. Então, olha, nós temos que entender a verdade. A verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. João 8,32. Sim. Nenhuma oração te liberta. Nenhum jejum te liberta. O que liberta é a verdade. Amém. Então, A verdade, somente a verdade. a verdade é que liberta. Então, nós, como pastores, como líderes, nós temos que ensinar a verdade aos crentes. O que mais tarde a pessoa vai pegar da verdade e vai fazer aquilo que acha. Se quer produzir, você tem que ter. É por isso que existem até igrejas que ensinam como enriquecer. Tem uma cadeira chamada empreendedorismo. Ok. Você faz o teu negócio. Vamos te ensinar, tem especialistas lá, tem pessoas licenciadas na área, vou te ensinar para prosperar, investir. Olha, faz um teste. Vai ao seu pastor na igreja e diga, pastor, eu tenho 100 mil meticais aqui de dízimo ou oferta, mas a minha vizinha não tem o que comer. O que acha? Posso dar à minha vizinha esse dinheiro para ela conseguir comer ou posso dar na igreja? Vai te dizer, dá à igreja, por quê? Vai trazer aquele evangelho que vai dizer aqui. Os pobres, o que tiver será. É só dizer que pastor, não pude estar no domingo passado porque tive falta do tempo, mas aquele dízimo comprei 2 caixas de água, fui dar os necessidades no hospital. É um problema sério. Vai render, doutor. Muito bem. Serão os pastores que vão estar a rogar praga para o irmão. Muito bem, continuando aqui com o nosso debate, quero voltar aqui para o remanescente. É a forma como a música é tocada, apresentada nos cultos, não é? Pode em algum momento influenciar a adoração de Deus? É relativo porque, segundo o apóstolo Paulo, há várias maneiras de adorar.
Há certas músicas que podem tocar na igreja. Até, por mim, o que eu percebo, vou dar exemplo que muitas pessoas não sabem. Ok. Reggae surgiu com o movimento Rastafari. Lá. Aquele estilo de reggae é um movimento de instrumento, a melodia religiosa. Ok. Muita gente não sabe disso. Ah, mas ele faz parte da Sim, religiosidade. sim. Aquele movimento de Rastafari. Um dia vamos debater como surgiu aquele movimento. Porque é um movimento Tá aí africano. um tema, vamos Sim, colocar sim, de sim. trás. Então, o que acontece? Só que ultimamente eu admiro muito, porque rap, sabe, há certas melodias que logo você, mas que não haja voz, só ouvindo a música, já dá para entender que esta música é do gospel. Mas, bacana, a rap, que a igreja, é porque estou a falar de coisa de Deus. Yeah, mas Então, isso é... não pode, não é a favor de tocar-se rap gospel Mas que você nas meta a igrejas. letra que Deus é bom, voltará amanhã. Eu considero essas pessoas que cantam rap e usando como um instrumento, uma maneira de adorar a Deus, como que é do Teólogo Miguel, como aqueles que quando ora, chama Deus, chama Satanás, chama Jesus ao mesmo tempo. Não é possível. Se você estiver a falar com Deus, fala com Deus. Em algum momento o remanescente está aqui a dizer que alguns estilos musicais Sim. não são bons, Não são bons, para sim. serem tocados nas igrejas. Sim, imagina se estou numa igreja, a letra é gospel, fala de Jesus, Espírito Santo limitado, mas é passada. Entendeu? Eu tenho que pegar a mulher do dono a dançar, mas estou na igreja. Então o ritmo da igreja, o ritmo da música gospel, a própria melodia, Ok? já dá para entender que essa música é gospel. Mas ultimamente a pessoa diz, não, isso não tem importância, o que se quer é o coração, o que se quer é a fé. É bacana, não. Vamos acordar moçambicano. Tudo aquilo estão a fazer para roubar o pouco que você tem, como dizia o Ilício Miguel. Há certas músicas que, além de te levar a Deus, estão a te levar para o diabo, para o Satanás, para você estar totalmente perdido. Ok. Exemplo, eu que estou sentado aqui, para quem me conhece, é meu vizinho. Eu não toco música qualquer na minha casa. E gospel, ele parece um gospel assim, que corre muito, parece bobo de emoção. Não toco eu isso. Mas será que os crentes, em algum momento, quando estão nas suas casas, para além de ouvir louvor e adoração, não podem escutar as músicas convencionais em algum momento? Isso já é relativo, depende da fé de cada pessoa. Ok. Depende da fé. Eu conheço umas seitas que basta você se converter naquela seita. Não pode escutar Só toca a músicas música convencionais. aquela seita tem música que você pode tocar de 1 de janeiro a 31 de dezembro, toda hora, sem meter outro artista. Existem essas seitas aqui em Moçambique aqui. Então, eu estou de acordo que uma pessoa de Deus tem que na música saber qual é a música que posso tocar, qual é a música que não posso tocar. Por quê? Porque às vezes nós temos filho. Está a ver, uma pessoa vai tocar música mundana. E eu tenho visto muitos pastores, estão nos convívios e tocam aquelas músicas da Quenjane. Que estás a ver? Um homem de Deus não pode ter que se distanciar desse tipo de músicas. Ok. Sim, há certas músicas mas que tipo de música é essa para um crente tocar em casa dele? Então há música que vão nos influenciar para coisas negativas. Um cristão tem que ter padrão. Em livro de Malaquias 3, versículo 18, veremos a diferença de quem é de Deus e quem não é de Deus. Mana Flor, internet, eu que estou sentado aqui, para quem me conhece como eu sou. Mas o único problema que eu tenho é com pastores. Só. Com a sociedade não tem problema com os pastores. Pensa que até outros ligam que é para esse homem está nos fazer perder pão. Mas quanto aos ensinamentos, eu ensino pessoas, ajudo pessoas, não tenho problema com as pessoas, porque eu dou a direção às pessoas que não. Irmão, meu irmão, para você viver bem. Remanescente, por que tem problemas com os pastores? Por causa da minha doutrina. A minha doutrina incomoda muitos pastores. Até mesmo o próprio nome remanescente. No início, o Miguel acompanhou, porque tem estado com ele. Mas ok, quais são essas doutrinas remanescentes? E uma das bases. Incomodam muito aos pastores, aos líderes. Uma das bases é que um pastor tem que saber que não é levita. O pastor não é levita. Eu sou uma xangana Ok. de Gaza, onde os meus pais
nasceram. Não sou levita. Ok? Não há como homem de Deus usurpar o nome. Mesmo Jesus era judeu, não era levita. Então não Os pode- dízimos Ok? eram para levitas. Não diga que o pastor não pode ter dinheiro para comer, não. Ok. Tira a palavra dízimo. Por quê? Maikwani, Chidimingwani, Dilon Jinji, Avelino Mondlane, Joaquim Macuaco. Quando inventaram Marabenta, quando aparece Maltazico Denodi, para que não haja choque, chamaram de Marabenta Panza. Ok? Por quê? Para que não houvesse choque. Então, se um pastor aparece, diz assim, eu dá dízimo, ele evita você. É o primeiro dos pontos que os Então pastores... o dízimo é mesmo e somente para as levitas e os levitas. Sim, até que para mim pode os pastores fazer uma reunião, mudar o nome, não tem problema. Mas continuar dízimo ainda é de falar até ao meu último suspiro. Ok? Segundo ponto, é o seguinte, aproveita em casa os que me atacam por não querer e tive graça de amar me dar espaço. Eu, na minha vertente, como africano, formado em ciências teológicas africana, Ok. americana, asiática, Certo. europeia, acabei percebendo que nós, africanos, o que estamos a adorar é manipulação do Ocidente. Manipulação Do Ocidente, que o próprio Vaticano, o livro usado na Vaticano chama de Codex Vaticanus. Não usam a Bíblia. Meu Deus. Codex Vaticanus, pode investigar. Então, segundo aquilo que eu percebi, esperei tanto tempo para ter maturidade. O que me faz eu falar isso é porque já ganhei um pouco de experiência. É o segundo ponto que incomoda os pastores. Ok. Porque eu alego que se eu for a orar agora, eu remanescente, Ok. busco primeiro os meus ancestrais, os Chauque. E exato, isto na verdade é algo que traz muitas dúvidas Yeah. remanescentes. Então, quando eu busco os meus ancestrais é que vão indicar o caminho. Caminho Mas para não é onde? Deus a quem devia indicar-nos o caminho a quem nós devíamos buscar socorro remanescente. Sabe, irmã Flora, onde está o problema? Eu oro Deus para que Deus possa me dar a minha televisão, o meu espaço, porque eu carrego muito conhecimento. Ok? 100%, Miguel, internauta de Casa Mais Flora, 100% dos africanos que morrem de uma doença natural, nos 100%. Os 25 a 35% são aqueles quando ficam muito doentes. Presta Ok. atenção. Quando está ficam quase para muito morrer. Quando fica doentes. muito doente, sem esperança. Quando a família pensa que amanhã, depois da manhã, vai começar já a falar. Chama o meu filho, está falando. Vai chamar de chegar aí. Começar a recuperarem. E começar a recuperar. Vai dizer o seguinte. Meu filho, Álvaro, é assim, 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 assim. Hoje, sonhei Aí, com meu... Os ancestrais é que Sim, estão a falar, não sim, Deus. Essa pessoa a falar, depois de ter chamado o preferido dele, né? Ok. Vai dizer assim, meu filho, hoje é o último dia. Papai, já estás melhor, você estava mal ontem. Não, hoje. Estou a ver os meus ancestrais. É um fato para o africano. Em cada família que estou a falar, sabe que já aconteceu isso? Ele diz o seguinte, vi o meu ancestral com a luz vir me chamar. Quem te leva a te mostrar o caminho para Deus? É o seu ancestral. Então, em tudo que eu passo, irmã Flor, não há espaço para eu abandonar os meus ancestrais. Ok. Vamos falar do livro de Reis, em 1 de Reis, 63. Quando Davi chorou muito, na altura, o povo de Israel, a esperança era de ir à terra prometida, que era onde Canaã, Palestina. Agora, como cristão, vamos aonde? A Jesus, que é vida inteira. Vamos voltar para trás. Quando Davi perdeu o filho, depois de ter jejuado, ter feito tudo, Davi se conformou. Aconteceu o que aconteceu. Agora eu, rei Davi, só espero ir onde foi o meu filho. Foi para onde? Porque na altura não existia o reino dos céus, no velho pacto. Ok? Então tem muitas bases que eu tenho para defender que os ancestrais existem. E o outro ponto, quando nós sonhamos por quê? Quem nos visita para vir nos mostrar coisas ao sonhar? É o Espírito Santo, é Deus. Irmã Flora, você está muito longe do Espírito Santo. Não é o coisa. Espírito Santo que nos Espírito consegue- Santo, você está muito... Mana Flora, se o Espírito Santo fosse
Uma coisa simples de você carregar e perceber. Agora ia dizer, vamos orar. A gente orar aqui. Epa, amanhã quero eu ser promovido aqui na tua TV. Você ser chefe aqui. Mas agora te digo, o que pode fazer chefe você? É vir ter com o remanescente primeiro buscar os seus ancestrais. Mandados. A Flora tem que estar promovida aí. Ah, Jesus, sim, Espírito Santo, sim, Pai, sim. Assim só você acabar o tempo. O que vai acontecer, irmã Flora? Vou ter com chuva, vai fundir-se. Só vão te depenar. O telefone que o teu pastor usa, nunca vais usar. A cadeira que teu pastor senta, nunca vais sentar. O fato que teu pastor, tua pastora põe, nunca vais pôr. Você só vai viver de promessa, chegar o tempo, depois de ser depenado, de abandonar, procurar outro sítio para ser depenado. Misericórdia. A pessoa, mana Flora, tem que saber a quem adorar. Jesus foi claro, é porque esse povo adora o que não sabe. Não sabe, ok? Nem nós em Jerusalém, nem os samaritanos em Monte Geseni, ninguém está certo, porque os próprios adoradores adoram Pai, não Filho. Adoram Pai porque Deus é Espírito e verdade. Muito bem, ainda mesmo neste contexto, eu gostava de saber a do teólogo Miguel Luís, os membros da igreja, eles são espectadores ou participantes? Muito bem. Eu vou responder essa pergunta, mas gostava também de falar um bocadinho sobre a música. Tenha bondade, por favor. Quando nós falamos da música, a música é um meio muito importante que leva as pessoas em comunicação com o próprio Deus. Ok. Até que Rei Davi expulsava demônios Só através com da a música. Ok. Então, Sinal de adoração, nesse Sim. caso. Então, eu quero concordar com o remanescente quando diz que, na maioria das vezes, há certas músicas que estão a emergir nas igrejas que realmente ofuscam a verdadeira adoração. Temos ouvido realmente muito rap, mas com mensagem gospel a ser tocada na igreja. Então, isto é algo que não pode, é banal. Não pode. Olha, o que acontece é assim, a música, ela começa no reino dos céus. O próprio Dante Man, Lúcifer. ele é um rapper gospel, gente. Será que... Eu não gostava de falar do pastor, dos nomes. Muito- É uma pessoa por que eu muito favor. respeito, Certo. é um homem, um grande homem de Deus dentro de mim, mas eu quero falar de uma forma geral das coisas. Tudo e da bem. forma como eu entendo, como nós entendemos. Tudo bem. O rap gospel, eu nunca concordei que entrasse na igreja. Por quê? Porque veja que a comunicação, a música é um meio de comunicação. E a comunicação em si, ela envolve os gestos, envolve... Ok. Sim. Teólogo, já viu um rapista, não sei se chama de rapista, eu tenho uma que canta rap sem dizer motherfucker? Não é possível. Misericórdia. Esses Ok, tá são, bom. são chamados de background. Background. Eu já fui rapper. O teólogo Miguel Sim. Luís já foi rapper. Se eu decidisse, se eu permanecesse na música, estaria ao nível de Malta Duas Caras. Nossa, o meu falecido, Deus. malogrado, o falecido O Azagaia. Azagaia. Eu cantava de verdade. Então, era mal. Eu repava Ok, mesmo. Se me ilustre. permitirem num dia de vir aqui para repar. Trazer também aquela roupa aí. Sim, mas Certo. sim. É que para que haja a sincronia daquilo que se fala e da forma como o próprio cantor veste, tem que haver. Tu nunca vais ver um rap com uma gravata. Amém. É difícil. Geralmente eles não usam Sim, gravata, porque não deve põem acompanhar fatos, não gostam sim, dessas deve acompanhar coisas. com aquela roupa, às vezes até tem que haver aqui nhequeto. Assim é que- Porque assim, para poder acompanhar ai, o estes ritmo. painelistas, meu Deus. Sim, é que nem nunca vais ver alguém, por exemplo, com uma roupa a cantar adoração. É muito difícil, é muito estranho. Isso acontece até em algumas partes dos Estados Unidos da América, mas é muito difícil. Agora, a música, quando diz que Deus ele habita no meio do louvor, tem um significado muito forte. Por isso que se você for a ler sobre as tribos, havia a tribo de Levi, tribo de Judá. A palavra Judá quer dizer louvor. Então, em todas as guerras, a tribo de Judá é que tinha que estar onde? A frequência, até a música, para uma mulher que não consegue conceber, a música pode fazer, é uma coisa muito Positiva. forte.
A música é um meio, quer dizer, é um meio de grandes milagres. Por isso que numa igreja, antes da adoração, antes do louvor, nada acontece. A música, ela chama a presença de Deus. Agora, por isso que você consegue ver que agora o que está a estragar muitos crentes, muitos pastores, é por causa do modernismo. Estamos a modernizar as coisas de Deus. Então, o que acontece quanto a isso? Por isso que Deus, quando Davi herda o trono como rei, ele foi levar a Arca da Aliança com o quê? Com os bois. E o que aconteceu? A Arca da Aliança caiu e matou o quê? Uzá, filho do irmão de Davi. Por quê? Matou porque Deus fala com Davi, diz: olha, a minha arca não deve ser carregada onde? Na carruagem de bois. A minha arca ainda é carregada sobre os ombros. Sobre os ombros, ok? Com quem? Com os Aleluia. levitas. E os levitas não podiam ser quaisquer, deviam ser os coates. Eles é que tinham a permissão de carregar a arca. Portanto, o que é isso? Quer dizer, pode passar o tempo, pode passar as épocas, pode passar tudo, mas a verdadeira adoração deve permanecer. Não é porque agora estamos no tempo em que tudo é light, modernismo, aculturação. Não, Deus disse para Davi: a minha arca não deve ser carregada com os bois. A minha arca, eu ainda coloca, a presença de Deus ainda é a mesma. Amém. Podem-se passar tudo, a presença de Deus ainda deve ser carregada sobre os ombros. Se for para adorar, vamos adorar no espírito, na verdade. Não podemos misturar. O modernismo é que está a estragar muita coisa na igreja. O modernismo está a estragar muita coisa. Muita coisa. Olha, a tecnologia, ela é positiva. A modernidade, ela é boa, mas vamos saber fazer o bom uso disto. Porque Daniel, profeta, diz que chegará um tempo em que a ciência, ela vai desenvolver e muitos vão se deturpar por causa do conhecimento científico. Então, vamos evitar usar a modernidade como guia. Não, nós devemos, porque a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, se o sal não poder salgar, como é que o mundo vai ser? Então, é preciso perceber que, olha, podemos passar tudo, mas a adoração ainda deve ser a mesma. O louvor deve ser carregado da mesma forma como os nossos pais carregavam. Aleluia. Muito bem. Deixa-me só ler aqui alguns comentários dos nossos internautas deixados ficar no nosso Facebook. Temos aqui o de Nerso Mawai. Ele diz sobre rap: está a meter água este senhor. Ok. Anglase Alfredo Matini. Ele diz: bem mesmo, ok? Mafuta, ele diz: afinal, temos 2 curandeiros, ou não sabia, obrigado pela informação. Ok? Vamos lá. Temos aqui o Wilson Caetano, que diz: pastor é viver bem e você 10 vezes mais pobre. Aleluia. O mais engraçado, não ajudam viúvas e nem necessitados, ok? Diz ainda o irmão Wilson: tem igrejas com ATMs. Na entrada para depositar o seu dízimo. Ibrahim Mohamed, ele diz assim: tem igreja com POS, quer dizer. Enfim, o José Eugênio, ele diz: boa tarde, ligado ao programa Diálogo na TTV a partir da África do Sul. Obrigada mesmo por estar aqui ligado ao nosso debate, não é? A Sane Manuel, ele diz: mais força, meus irmãos, que Deus abençoe aqui a Sande Munhave, Manguito e Chimoio, ok? Aleluia. Mafuta diz: minha pergunta, ele tem uma pergunta. A minha pergunta é: incomoda, pastor, porque, enfim, cadê esta pergunta, meu Deus? Incomoda, pastor, porque não há Deus remanescente. Se calhar, quando estava aqui a falar de alguns pontos que diz que incomoda, a sua presença incomoda muitos pastores, isso já passou, já ultrapassou. O remanescente já deixou ficar aqui a sua opinião em torno disto. Ainda vai abordar um bocadinho mais. Temos aqui o Jer Chemo, que diz: boa tarde, concordo plenamente. Há igrejas que até pagam para crentes testemunharem coisas erradas. Eu já recusei 5 mil numa das... Meu Deus, afinal isto acontece de verdade. Eu já recusei 5 mil numa das igrejas para testemunhar mentiras. Esses pastores são falsos. Não é? Jerry Chemo da Liberdade. Muito bem, estamos aqui. Ih, Jesus, o que é isso? São aqui alguns comentários deixados ficar pelos nossos internautas. De Nercio diz: porque rap aquilo, rap aqui. Eu já fui rapper. Estarei no nível de 2 caras. Zagal, Areva. Esses dois. Tem outro tipo de loucura. Muito bem. Ana Simone, também, que é uma das nossas telespectadoras assíduas, ela diz: aqui temos 2
remanescente. Padrinho, olá. Ok? Muito obrigado, Ana Simone. Ainda diz ligadinha, não é? É ligadíssima aqui ao programa. Boa tarde. Enfim, são aqui Facélio Chioda diz remanescente. É possível falar com os mortos? É uma das questões, por favor, segura aí. Depende do contexto. Segura aí. A passagem bíblica de Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que não há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. 6. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ok, enfim, eles querem saber se ainda é possível falar com os mortos. Jaime Machavani, ele diz, remanescente muito profundo. Aleluia, obrigado, okay? Machavani. Paulo Marcos, ele diz, é full de mentiras a ser pregado. Coitado dos que não têm discernimento nas igrejas, enfim. Aleluia. Uau, gente. Mana Flora, eu tenho uma dúvida com o remanescente. Tem cruz no pescoço com Jesus Cristo pregado. É quando Jesus Cristo já estava a ser na cruz. Não percebi muito bem. Quando Jesus Cristo estava a ser pregado na cruz, por favor, não entendi a questão. Ok, Mana Flora, eu tenho uma dúvida com o remanescente. Tem cruz no pescoço com Jesus Cristo pregado é quando Jesus Cristo já não está na cruz. Por favor, possível, ajudem-me. Enfim, olha, são aqui alguns comentários deixados ficar pelos nossos internautas que estão a mostrar que estão bem ligadinhos e estão a ouvir tudo quanto os nossos painelistas estão aqui a ensinar. A remanescente aqui ficou aqui alguma questão para si. Não é? Querem saber se ainda é possível falar com os mortos. Bom, primeiro vou fazer ao contrário, vou de direita para a esquerda. Quero responder Okay. a Mana acerca da cruz. Eu não carrego somente a cruz, para quem me acompanha, tenho o mapa de Moçambique, pronto, tem meu estilo. Mas um dia vou explicar, porque muitas pessoas percebem que a cruz só foi usada somente com Jesus. Ok. Antes de Jesus vir aqui, já se adorava a cruz. E foi usado muito mais como estampa no escudo que os próprios gregos usavam. Eu não ponho essa cruz a favor de Jesus, nem dos gregos, mas um dia vou explicar o que significa a cruz. Não tem a ver com Jesus Cristo. Exato, vamos criar um tema para falar. Sim, para destes explicar a origem aspectos. da própria cruz. Exato. Mas para adiantar, a minha fé não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com Não tem nada a o ver. colar que carrega. É assim, é que fica aqui, não puder ficar simples, né? Certo. Ok. É uma vaidade. E não é? indo ao fundo, Certo, irmã remanescente. internata, que o nome me escapou, quero saber se é Uma possível. futa band. Sim, que é possível falar com os defuntos. É uma das bases que incomoda muitos pastores. Presta atenção, irmã. Em Gênesis 3, versículo 19, Deus disse o seguinte: do suor do teu rosto comerás o pão e voltarás a pó, porque de pó foste feita. Ok. Não há discernimento que o corpo, o espírito vai para onde? É Deus já falar. Preste atenção, irmã, que Deus interrogou isso. Deus não deu destino ao espírito, não deu destino ao corpo, só disse, morreu, acabou. O que se dia. Morreu e acabou. Os que adventistas defendem e o testemunho de Jeová defende. O que acontece? As pessoas foram morrendo até que aparecesse o rei Salomão, o sábio Salomão. O Salomão foi uma pessoa muito inteligente. É por isso o livro de Eclesiastes é um livro filósofo, da filosofia. Presta atenção, irmã, cita esse versículo que vou te dizer. Ok. Se você for a citar Eclesiastes 7, versículo 27, 28, 29. Diz o que é rei Salomão. Salomão, não Deus, ele pesquisou tudo nessa vida, viu que era uma vaidade, ele ficou retido no conhecimento dele, no conhecimento do rei Salomão, na sabedoria dele, na filosofia dele, era de que depois da morte, nem espírito, nem amor, não tem nada.
Depois o próprio rei Salomão veio se arrepender. Ai, ai, É ai. 12 Eu versículo- quero abrir as linhas. É irmã 12 Neta. verso 7. Por favor, realizador. Coloca aí Muito bem, continua a Estou a falar. trabalhar não com é? ele acerca do Salomão, que ele acredita muito nele. E já o próprio Samuel, ainda é 12 de Eclesiastes 7, versículo 12, versículo 7. Diz o seguinte, é quando ele já muda do cenário. Não, o espírito vai para Deus que é Deus, o corpo volta para pó. E ele não é Deus. Volto a repetir, onde ele citou em 9:5, a ira e o amor já está no esquecimento. Aonde? Embaixo do sol. Aqui nessa Na terra, terra. não noutra atmosfera. A pessoa quando Vou pedir morre. para que siga o seu fio de pensamento. Alô, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, de quem é esta voz? Sim, Anonimato Beira. Muito bem, tenha bondade e já está a participar, Anonimato. Exato. Assim, eu fico bastante indignado com o pastor aí de óculos, o remanescente. O remanescente. Sempre insiste em falar de evocar Os espíritos defuntos, exato. os espíritos. É assim, ele está a querer induzir as pessoas sempre a ir ao curandeiro, porque o único que nós sabemos que trata esse assunto são curandeiros, não são pastores. E ele insiste, sempre insiste. Ok. Se calhar é o único pastor que eu vejo a falar esse tipo de assunto. Tem Verde Então, eu Apóstolo, acho que- tem Zione, tem PCC, só que esses pastores nunca tiveram coragem de aparecer. Se tiver um familiar que está no zionismo, na Verde Apóstolo, na PCC, são igrejas que movem muitas pessoas a acreditarem nisso. Eu sou o único que apareci para trazer essa verdade. Muito bem, E continua, os curandeiros Anonimato. também fazem isso. Falar de curandeiro, não está falar com o remanescente. O curandeiro e o remanescente não se entende. Eu conheço todo o segredo do curandeiro. Até o senhor que está a falar tem espírito de curandeirismo. Estou a ver aqui no espírito. Meu Deus. Ah, não. Tá bom, seu pastor, tá bom, ok. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, só isso, ok. Está Tá certo. bom. Muito obrigada por ter participado. Um abraço para a Beira. Olha, está aí o contato no rodapé. Continue ligando para nós, faça parte deste debate. Deixa ficar a sua opinião em torno do nosso tema. Em que momento o culto vira show? Entre a adoração e o entretenimento. O que você tem a dizer? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou pedir para que afine um bocadinho o volume do seu receptor, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Estou a entrar no... Não percebi seu nome. É assim. Por favor, tenha bondade. Muito bem. Continue ligando aqui para nós. Queremos ouvir aqui mais 2 telespectadores. Este é o vosso espaço. Liguem, senão depois vão ficar aí a reclamar que nós não estamos a dar espaço. Liguem. Liguem e participem. Deixem ficar a vossa opinião em torno do nosso tema, gente, não é? Deixem ficar o vosso comentário em torno do nosso tema. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Olha, estamos a falar acerca do culto nesta edição da sexta-feira. Queremos saber em que momento o culto se torna show. Entre a adoração, não é? E o entretenimento. O que você tem a dizer? Diante do que você já foi aqui ouvindo dos nossos painelistas. Alô, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Quero entrar na conversa aí do painel. Tenha bondade. Sim, eu queria dizer que o remanescente, assim como o teólogo aí, finalmente o diálogo na tua TV trouxe pessoas para vir dizer a verdade. Muito bem. Não vale a pena virmos mentir aqui, temos de dizer aquilo que acontece. Ok. Não vamos chamar o curandeiro de diabo. Amém. Pela sua palavra, assim, o curandeiro veio da palavra curar. Como é que vai ser diabo essa pessoa? Muito bem. Na verdade, os nossos defuntos, falamos de Jesus Cristo, que morreu na cruz. A alma dele foi para onde? Aleluia. Foi para o céu. Eu Todos acredito que estamos foi para o ajoelhados, céu, a alma de Jesus rezamos Cristo. por Jesus Cristo. A alma de Jesus Cristo. Será que eu vou acreditar da alma de Jesus Cristo, não acreditar da alma do meu pai, do meu Te avô? trouxe na terra, muito obrigado. Não é possível. Se eu estou aqui a rezar com a alma de Jesus Cristo, que foi pessoa,
E o meu pai, o meu avô também foi pessoa. Por que a alma do meu pai é mau espírito, só a alma de Jesus Cristo é que é Espírito Santo? Ok? Nada. Não é verdade. Na verdade, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para salvar o mundo. Veio para salvar o mundo. Os Muito nossos bem. espíritos também, que são os nossos defuntos, são aquele que nos ajuda. Aleluia. Eu tenho prova disso. Olha, a minha vida não está a andar bem. Eu disse para você, tem que fazer missa, lembrar os seus defuntos. A ver a sua vida vai andar bem. Por causa Acabo destas fazendo isso, missas. Deus, a minha vida muda. Por quê? Se o espírito do meu pai não funciona, é Satanás. E o que tem a dizer? Faça, E o que tem a dizer em torno do mi- nosso tema? faça lá a missa, e você rogar os seus antepassados, a tua vida vai andar bem. E faça Ok. essa missa, a minha vida muda para o bem. Ok? Olha, igreja, meus amigos, nós temos que pegar isso como uma situação de pensar bem. A igreja, de verdade, quem inventou a igreja, quem inventou a Bíblia, pensou para educar o homem. Saber Então viver está a bem. afirmar em direto que a Bíblia só foi feita para manipular o homem, certo? A Bíblia não. A Bíblia, a igreja, veio para educar o homem. Ok? A Bíblia veio para educar o homem. Muito bem. Saber o mal, saber o bom. A igreja veio nos ensinar a saber perdoar o nosso próximo. Está a perceber? Ok? Mas alguns pegam na igreja, pegam na Bíblia para fazer das suas. O que é condenado? Ai. Mas alguma coisa? Quem disse que o Nigéria é seu? Onde está Deus lá na Nigéria? Muitos Ok. desses profetas viajam para a Nigéria, voltam lá, são profetas, são apóstolos. Olha, Saem mamãe, de vou dizer uma Moçambique, coisa, profetas, casa contigo e comigo. voltam Eu viajei apóstolos. para a Nigéria, questões profissionais. Hum. Na minha viagem, viajei com grande personalidade desse país. Estou a falar do Venâncio Mondlane, estou a falar com o Raul Domingo, estou a falar de Raul Vague, Adriano Razal, vulgo Cavode, Carlos Simões, o Fole. E eu lá, quero com T.B. Joshua, o casal T.B. Joshua e Evelina. Ok? Quando voltaram lá, outros já eram apóstolos, eram profetas. Deixaram Não é? de ser profetas e viraram apóstolos. Outros voltaram apóstolos, outros voltaram profetas. A minha pergunta, na Nigéria lá é no céu. Muito Na bem. Nigéria Aqui é no ficou a céu. sua questão. É Há onde de está certeza Deus. que vão responder aqui os Quando nossos voltam já é painelistas. Zé. Muito bem, olha, por causa do tempo, vão nos desculpar. Este foi o nosso último telespectador e encerramos as linhas nesta edição de sexta-feira. Por favor, eu gostava que um de vocês, painelistas, respondessem a questão deste telespectador. Afinal de contas, Nigéria, o que é? De fato? Sim. Era antes, deixa o Teólogo Miguel completar a minha abordagem. E eu falava acerca do rei Salomão. Presta atenção em casa. O rei Salomão, que vocês admiram muito, ele teve 1000 esposas. Mas ele falou o seguinte: dentre as 1000 não encontrei uma boa esposa. Não dá a ver encontrou nenhuma boa. Sim, é bíblico que estou a falar. Jesus. Imagina esse homem que é Então muito por que admirável e vem casou falar com isso. 1000 se não encontrou? De estar com 1000 esposas, dizer que não encontrou nenhuma boa. Segundo, ele diz o seguinte num dos versículos, quer ter dúvida, pode ligar para mim. Diz o seguinte: vale mais um aborto do que um incrédulo. Um homem mesmo sábio pode fazer isso. E por último, diz que tudo é uma vaidade. Então nós temos que ter uma grande atenção ao explanar a Bíblia. O internauta que falou aqui provocou uma coisa. Ele diz que muitos pastores, profetas, Vou entregar. saiam do Moçambique. Vou e entregar voltam apóstolos. agora. Posso entregar, irmã? Tenha bondade. O que acontece? Eu sou Álvaro Chauque. Filho de Alberto e Laura. Eu carrego a minha divindade espiritual, porque a África sempre foi da espiritualidade. O que acontece com aqueles homens de Deus? Aqueles homens de Deus, por ver que eles vêm de uma família, de uma tribo que não tem capacidade, viajam para fora.
O que acontece quando eles viajam para fora ou chegam lá, são impactados. Naquele momento que são impactados, os ancestrais não ficam onde tem impactação. Eles já vêm com uma força que já não era. Então, se eu remanescente, onde incomodo muitos pastores, quando entro aí, levanto a minha divindade, que é o Shauk. O Shauk, os meus ancestrais, incomoda aquilo que os pastores foram levar. Então, os pastores não podem permitir para eu chamar os meus ancestrais dentro da igreja. E nós fomos já perceber, as igrejas que têm essa doutrina são esses recentes que viajam ao mundo. Igrejas tradicionais não têm essa confusão de andar a lutar com a pessoa, porque a pessoa invoca os seus ancestrais. Então, a irmã que ligou o seu irmão, que disse que porque o remanescente acredita nos ancestrais. Outro ponto, em Mateus 17, quando Jesus orou, apareceu Elias, apareceu o Moisés. Vou esclarecer a coisa que o pastor dele nunca lhe explicou. Por que aparece Elias, aparece Moisés? Porque na altura o povo de Israel acreditava em duas divindades, que era a profecia e a lei. É por isso que Pedro, quando acorda, percebe que Jesus está resplandecendo. Quer criar umas cabanas pajotinhas para adorar o quê? O que ele acredita. Quando a palavra diz assim: este é meu filho que comprazo. A palavra faz desaparecer a profecia, faz desaparecer a lei. Fica a palavra. Muito bem. Está a entender? Estou a entregar mais. Então, começa aonde a história? Começa nos ancestrais, porque aí, antes do 17, lê o último versículo de Mateus 16. Passando 6 dias depois, Jesus diz o seguinte: ninguém morrerá sem ver o Filho do Homem na glória do Pai. 17:1. Jesus levou com ele ao monte. Resplandece porque para Jesus demonstrar que eu, Jesus, carrego a minha divindade. Não era Jesus, só carregava a sua divindade, que é ancestrais. O irmão que está a falar aí, que disse que é porque eu estou adorando os ancestrais, eu desafio a ele que viaje amanhã para Israel. Falo muito isso. Chega no Israel, localiza para a família Abraão, Isaac e Jacó. Meu irmão, vai apanhar. Dizer sou africano, venha adorar. Vão te apedrejar, vai ser queimado. Vão dizer, volta para a África, seguir a sua etnia lá. Então, um homem africano, não vejo um africano ajudar outro africano não à base dos ancestrais. A ancestralidade da pessoa é a essência do começo. Irmã, se a pessoa manifesta aqui, se tem espírito do curanderismo, eu oro para ela. Vou entender que esse espírito foi usado pelo bisavô. Outras pessoas são aqueles que morreram nos tempos de Ngungunhano. Vou dizer, ok, tá bom, estamos no século 21. Este é o meu filho comprado. Quando apareceu o quê? Quando apareceu um pombo descendo como Espírito Santo, como forma de pombo. Então, eu, irmãos em Cristo, não é primeiro caso. É primeiro caso eu aparecer nas telas a trazer essa verdade. PCC adora os ancestrais. Igreja Velho Apóstolo adora os ancestrais. Velho Apóstolo, 2 apóstolos e ZCC Canhão adora os ancestrais. A diferença que existe entre eu e remanescente é que eles nunca tiveram coragem de aparecer porque temiam sofrer represálias. Eu estou aqui, já pus mão no fogo. Você que sabe que as coisas não andam, procura uma pessoa que entenda ancestrais, vai buscar a sua essência, vai ser pastor, vai estar promovido, a tua vida vai mudar. Essas são as suas últimas considerações finais, remanescente. Bom, as minhas considerações finais, irmão, irmã, se você ainda quer ser depenado, o alago chuviwa, chama colano, mas bata chuva. Ainda como dizer lá, as coembas, cheira a bocaria, galavintiço e a uena, como você vai chuvir. Ainda agora, o que vai fazer o pastor? O pouco que você tem, vai ter lá dízimo para proteção. Não vai te proteger nada, só vai te roubar tudo que você tem, até que deixa zerada. Para quem quer entrar em contato comigo? Tenho uma conta, irmão Álvaro Shauk, outra conta, remanescente de Deus, que está a vir um grande movimento, graças a Deus. Estou a ter muito apoio das pessoas de fora, pessoas de Inglaterra, Alemanha, que entram comigo, que através das televisões me admiram muito. Se quer entrar em contato comigo, é 84 24 25 424 ou 87 77 75 173. Antecipar antes de chegar, porque sou uma pessoa muito ocupada. Agora que estou aqui, sou obrigado a desligar o telefone porque
há almas que foram depenadas, que estão a ver que aqui existe a verdade. Muito obrigado. Muito Paz e glória. obrigada, minha remanescente de Deus. Ficaram aqui as suas últimas considerações finais. Meu Deus. Meu querido teólogo Miguel Luís, por favor, deixa ficar aí uma última nota e também deixa ficar as suas últimas considerações finais, fechando-nos com chave de ouro. Muito obrigado. Dizer o seguinte, a questão da comunicação entre os vivos e os mortos, eu também gostava muito. Eu, por acaso, estou a escrever um livro que quero acreditar que até o próximo mês será publicado, sobre o mistério da morte. É o título do livro, o mistério da morte. Da morte, sim. Então, o que acontece? É que se nós admitirmos a ideia de que os vivos não comunicam com os mortos, se nós continuarmos com a ideia de que os vivos não comunicam com os mortos, estaríamos a dizer, portanto, que o Evangelho não existe. Amém. Por quê? Porque o Evangelho, o resgate, a salvação é feito, ou seja, o cristianismo em si teve mais ênfase depois da morte. Então, a morte é que deu vida ao Evangelho. Estevão, quando morreu, deu vida ao Evangelho. Portanto, a morte é o combustível que dá vida aos fenômenos. Então, é preciso perceber por que Jacó, mesmo quando estava à beira da sua morte, falou para os filhos: olha, quando eu morrer aqui no Egito, leve os meus ossos, vão me enterrar. Porque se morrer, tudo acabou. Por que havia esta necessidade de se levar os ossos? Mesmo depois de tendo passado 4 séculos, 430 anos, ainda foram descavar, tirar os ossos dos seus ancestrais que morreram no Egito para poder enterrar na terra. Por quê? É porque há um mistério muito forte. Porque ouvimos a história de José, do Moisés e Elias. Eram vivos? Eram mortos. Por que Maria, depois de Jesus morrer no 3º dia, foi lá na tumba de Jesus Cristo? E veja, foi a única que foi revelada que Jesus Cristo já não estava dentre os mortos. E foi ela quem foi dizer, porque os outros eram como os cristãos de hoje. Eu não vou lá, os mortos não comunicam com os vivos. Mas foi a Maria quem trouxe as boas novas, dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, há uma grande... Edmund Husserl até escreve sobre isso, chama-se a fenomenologia do espírito. É preciso, num dia vamos falar sobre isso. Portanto, eu quero exortar os irmãos, olha, vamos parar de ouvir teologias de dominação, teologias de punição e teologias de medo, porque a teologia ela é vasta. Existem sistemas teológicos. A teologia não é uma caverna onde você entra já não tem... Não, é um sistema em que cada hemisfério, cada cultura, cada civilização tem a sua teologia. E você, como africano, procura entender qual é que se adequa melhor à sua realidade. É isso. Você não pode ir a uma loja, comprar um vestido, por mais que o vestido seja tão bonito, mas o vestido, se não cabe ao seu corpo, então tu não vais comprar. Então nós temos que estudar e aproveitar a teologia que se adequa à nossa realidade como africanos. Aleluia. Antes deste evangelho chegar aqui em Moçambique, nós já tínhamos os nossos modos vivendo, os nossos modos operando, até porque nem havia guerra. Então, é preciso perceber as coisas. Então, o conflito surge na medida em que o homem preto, para não dizer negro, foi ensinado a autonegar-se. Por isso que surgem correntes como panafricanismo, surgem correntes como negritude, definido por Aimé Césaire, Leo Damas, Leopoldo Senghor, que olha, nós não somos inferiores ao branco, nós podemos pensar como eles, nós somos superiores. Aimé Césaire já defendia sobre isso. Então, é preciso perceber que, olha, a teologia mesmo tem muita ligação com a cultura. Então, como africanos, nós realmente comunicamos com os nossos ancestrais. Ok. São suas últimas considerações finais. Eu só queria mandar beijinhos a todos, aqueles que entraram posteriormente, também sem deixar de fora a minha filhada Ana Simeone. Abraços e beijinhos. Muito obrigada, teólogo Miguel Luís. Obrigada, remanescente de Deus Álvaro Chauca, pela vossa presença neste painel de sexta-feira. Afinal de contas,